Voltamos aqui de novo, pessoal do oitavo ano, para agora vermos aqui tópico por tópico em relação ao processo de evolução do socialismo. O socialismo utópico, primeiramente, o socialismo falso, o sonho de uma luta por uma sociedade mais justa, onde não houve a exploração do homem pelo homem, sempre estiveram presentes ao longo da história humana. Foi assim quando 70 anos antes de Cristo, um ex-governador chamado Espartacus liderou um exército de mais de 90 mil homens escravos contra Roma, ou quando os estadunidenses lutaram pela sua independência, bem quando as revoluções francesas tomaram a Bastilha e principalmente quando o povo de Paris, em 1871, tomou o poder e implantou a Cidade Luz, um governo popular denominado Comuna de Paris. E aí, na realidade, foi um golpe, dado pela sociedade, contra o processo repressor que existia antes, que na realidade acabou, de certa forma, não dando muito certo. Essa idealização se tornou objetivo de Estado, de direito filosófico como Saint-Simon, Charles Fourier, Roberto Owen e Louis Blanc. Eles tentavam implementar a experiência socialista de produção em nações comandadas pela burguesia capitalista. Esses pensadores, denominados socialistas utópicos, viram sua experiência se desintegrarem, pois não conseguiu elaborar um projeto objetivo e aplicável na realidade, principalmente ela pela não participação dos trabalhadores na organização da execução das ideias. Ou seja, no capitalismo utópico, no papel era tudo bonitinho, só que na prática não foi conseguido colocar. E aí, consequentemente, acabou indo por água abaixo esse sistema de socialismo utópico. Por isso considerado utópico, é um socialismo falso. E aí veio o socialismo científico de Karl Marx e Friedrich Engels, que diz o seguinte aqui: os socialistas utópicos acreditavam na formação de uma sociedade igualitária, mas nunca conseguiam explicar como se chegaria a ela. Como vimos, eles se limitavam a desenvolver experiências dentro da própria estrutura do capitalismo, pois defendiam que a resolução social poderia ser alcançada de forma prática. Somente no final do século XIX, com os cientistas sociais Karl Marx e Friedrich Engels, é que surge uma teoria propondo uma nova forma de ação efetiva na classe trabalhadora a partir do conhecimento da realidade que evoluía, o chamado socialismo científico. A teoria marxista afirma que a história da humanidade se faz com conflitos de interesse na sociedade, ou seja, na luta entre os explorados e os exploradores. Ainda defende que o desenvolvimento capitalista origina uma contraditória cadeia de relação com o avanço da tecnologia que permite um domínio cada vez maior sobre a natureza, ao invés de gerar o bem-estar de toda a sociedade, acarretar apenas o enriquecimento de uma pequena parcela, enquanto a classe operária se vê cada vez mais empobrecida e afastada dos bens em que necessita para sobreviver. Essa realidade, segundo os marxistas, determinava a existência de duas classes sociais, com interesses completamente opostos. De um lado, a burguesia, dona do proletariado dos meios de instrumento de produção, e do outro, o proletariado, que possuía apenas sua força de trabalho. Infelizmente, era uma situação tanto quanto surreal, por conta da questão da exploração da sociedade naquela época. Por meio de instrumentos opressivos, como a legislação e a polícia,
e ideológicos, tais quais a educação e a mídia, a burguesia explora a maioria das classes operárias, obrigando-a a vender sua força de trabalho em troca de salários, que é suficiente apenas para reduzir a força de trabalho diária. A remuneração do proletariado é muito inferior ao valor produzido diariamente por ele, cuja maior parte é a propriedade pelos patrões, apropriada pelos patrões. Marx chamou esse lucro retido pelos proletariados de mais-valia, à exceção da acumulação de capital. Então, essa mais-valia ficava justamente na mão dos grandes empresários. Conforme os marxistas, essa irreconciliável diferença de interesse entre a burguesia e o proletariado geraria luta de classes, e somente a organização dos trabalhadores em sindicatos, partidos políticos trabalhistas e revolucionários poderiam dar-lhe plena consciência de classe. Assim, de forma organizada, os proletariados conquistaram o poder e destruíram o Estado burguês capitalista, instituindo a ditadura do proletariado. Nesse sistema, o Estado socialista, gerenciado pelos trabalhadores, dominaria os meios de instrumento de produção e promovia a distribuição de riqueza social e a educação conscientizadora dos direitos e deveres. Gradualmente, o próprio Estado socialista desaparecia para desembocar em um estado superior de consumismo. E aí veio o chamado socialismo real, que é o que é vivenciado na atual conjuntura mundial atualmente. Quando falamos socialismo real, estamos nos referindo às práticas concretas de implantação, de forma revolucionária ou não, do modelo socialista por algumas sociedades. Contudo, é necessário esclarecer que a teoria e a prática de algumas adequações aconteceram em um Estado verdadeiramente socialista. Aí você tem o pleno controle estaria nas mãos dos trabalhadores, que aboliam as classes sociais, o que na realidade não ocorre hoje nos países socialistas. O controle está na mão do ditador. Se fosse dessa forma aqui, seria excelente, mas que infelizmente não ocorre dessa forma no socialismo real. De hoje, o real era para ser assim. Haveria uma igualdade quase perfeita entre os membros da sociedade, os quais alcançaria a plena liberdade individual, e isso não ocorre no socialismo atual que a gente vê. As diferenças entre o trabalho intelectual e o trabalhador braçal desapareciam, e este último seria desvalorizado, que também não acontece. Cada trabalhador receberia de acordo com o tempo de trabalho, e a própria coletividade e quem decidiria a forma democrática dos planos para solucionar problemas econômicos e sociais. Dessa forma, podemos dizer que existiam algumas experiências socialistas em momentos específicos da história. Entre elas, a Comuna de Paris, em 1871, a Revolução Russa, entre fevereiro e outubro de 1917, e o princípio da Revolução Cubana e a atual socialismo bolivariano na Venezuela. Nesses momentos históricos, o povo se tornou protagonista sem precisar de intermediários. Viveu-se, mesmo que temporariamente, a experiência do autogestão, uma verdadeira democracia plena e direta, em que os diversos setores econômicos e sociais tinham uma regulação decidida pelo conjunto da sociedade de uma forma igualitária, em assembleias onde todos tinham a liberdade de se manifestar
suas ideias. Então, se fosse assim hoje, né, o sistema seria mil maravilhas, mas que infelizmente não se perdurou essa realidade e aí o socialismo ficou um tanto quanto diferente do que nós lemos aqui atualmente. Formas de implantação do socialismo, os diferentes caminhos. O socialismo existiu em diversos países do mundo ao longo do século XX, mas não houve uma única forma de implementar. O processo se estabeleceu o modelo socialista e dependeu de vários fatores como a conjuntura local e mundial. Vejamos casos nas mãos que implementaram o socialismo ou movimentaram as formas de governo voltadas para o povo por modos diferentes. Pela via revolucionária. Nesse contexto, o povo liderado por um grupo de revolucionários, tomou o poder da elite aristocrática e burguesia e instituiu o modelo socialista. Isto ocorreu, por exemplo, na Rússia em 1917 e em Cuba em 1950 e na Nicarágua em 1970. Por uma imposição russa e da União Soviética. Nesse grupo estão Lituânia, Letônia, Estônia, Bielorrússia, Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Moldávia, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, Ucrânia e Rússia, que formaram a partir do início do século XX a União Soviética. Além desses países, podemos incluir a Alemanha Oriental, hoje unificada com a Alemanha Ocidental, Polônia, Tchecoslováquia, atualmente República Tcheca e Eslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária, que após a Segunda Guerra Mundial passaram a fazer parte da União Soviética. Pela via democrática eleitoral, isso ocorreu no Chile, de Michelle Bachelet, na Venezuela de Hugo Chávez e no Equador de Rafael Correa, na Bolívia de Evo Morales, no Peru de Ollanta Humala e no Uruguai por José Pepe Mujica, no Chile de El Salvador Allende, na década de 1970, na Guatemala do Jacob Alves Guzmán, na década de 50, e também mas não houve tempo de implementarem reformas, pois muitos dos presidentes foram depostos por golpes militares, já que o sistema socialista era um sistema muito fraco e aí, consequentemente, chegou por fim em muitos países. No processo de independência e descolonização, nações africanas e asiáticas utilizaram o socialismo como bandeira de luta contra os países colonizadores e, ao final da Guerra da Independência, assumiram esse modelo político-econômico na Ásia, destacando-se a China, Vietnã, Coreia do Norte, Laos e Camboja, e na África, destacando-se Angola, Moçambique, República Democrática do Congo e Cabo Verde. A partir da experiência e resistência do nazismo, esse grupo é constituído por apenas 2 países, Iugoslávia, atualmente dividida em nações, e Albânia. Aí a gente teve a chamada Guerra Fria, que a Guerra Fria, como vocês sabem, foi uma guerra meramente ideológica, que não houve derramamento de sangue, não é? E não houve combate propriamente dito. Era liderado pelo lado capitalista pelos Estados Unidos e o socialista pela ex-União Soviética, e tinha como principal característica aí a corrida armamentista e a corrida espacial. Com o surgimento do primeiro Estado socialista, dividido na Revolução Russa em 1917, muitos países adotaram o socialismo, enquanto os outros pertenceram geridos do sistema capitalista. Foi
da experiência antagônica desses dois blocos, socialista liderado pela União Soviética e o capitalismo liderado pelos Estados Unidos, que surgiu o fenômeno político denominado bipolaridade. Cada modelo político impunha sua ideologia para ampliar seus espaços de influência e denominação e reconquista hegemônica no mundo. O termo Guerra Fria foi criado pelo filósofo sociólogo francês Raymond Aron. Esse período ganhou esse nome porque a guerra era possível, porém improvável, já que o volume de armas produzidas e estocadas pelas duas superpotências era tão grande que uma guerra fosse deflagrada, o mundo era totalmente destruído. As diversas formas de realidade. Os Estados Unidos e a União Soviética disputaram diversos campos. Conquista espacial, chamada corrida espacial. Para provar a superioridade tecnológica, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos desenvolveram e lançaram ao espaço naves, módulos, sondas e satélites espaciais. A ideia era que aquele que estivesse mais alto, apto para dominar o espaço, também teria mais capacidade para dominar a Terra. Em 1957, a União Soviética enviou para o espaço o primeiro satélite artificial Sputnik 1 e o primeiro ser vivo, a cadela Laika, em 12 de abril de 1961. Eita, o mês que vem está completando um ano que a cadela Laika foi enviada para o espaço, que infelizmente ela não aguentou e morreu por conta da pressão existente lá no espaço. O soviético Yuri Gagarin se tornou o primeiro homem a viajar pelo espaço. Os Estados Unidos, por sua vez, em 20 de julho de 1969, enviaram o primeiro homem à Lua, Neil Armstrong, que ao pisar em solo lunar, proferiu a famosa frase: "Este é um pequeno passo para o homem, mas um salto gigantesco para a humanidade." Que essa frase é usada até nos dias de hoje, quando se tem uma grande conquista. No esporte, também teve uma grande relevância nesse período da Guerra Fria, foi justamente na Olimpíada de Moscou em 1980. Nesse período disputava-se também a superioridade física, os quadros de medalhas das Olimpíadas em torneios e campeonatos de futebol e etc. Eram supervalorizados. Da mesma forma, eram comuns boicotes de um dos blocos de torneios desportivos realizados em países, em outros blocos. Nas Olimpíadas de Moscou, em 1980, por exemplo, os Estados Unidos não participaram, justamente boicotaram essa Olimpíada aí, como protesto pela invasão da União Soviética ao Afeganistão. E a União Soviética deixou de ir para as Olimpíadas de Verão em Los Angeles, Estados Unidos, em 1984, sob a alegação de falta de segurança. Então isso também acabava fazendo pano de fundo para a chamada Guerra Fria na época, no qual quem mostrasse maior autonomia, seja ela em relação à questão bélica, à questão do desenvolvimento tecnológico espacial e também na questão da força física, é que dominaria o mundo naquele período. E aí veio também a questão das artes. Na Inglaterra e nos Estados Unidos, na década de 1950, observou-se um advento da pop art, e este movimento artístico buscava inspiração na cultura e na massa, e criticava o modo de vida comunista, como obras feitas a partir das colagens de serigrafia. Seu maior componente, ou seu maior expoente, é Andy Warhol, que retratou personagens que saíram da pobreza
para se tornarem ícones como Elvis Presley, Marilyn Monroe e Michael Jackson. Entre os anos de 1930 e 1950, o realismo socialista foi a arte oficial da União Soviética. E a partir do final da Segunda Guerra Mundial, era histérica e tinha como objetivo enaltecer a cultura do espaço da sociedade socialista. A produção bélica. Ao longo da Guerra Fria, a indústria da morte se especializou e se tornou cada vez mais eficiente. Eram produzidos e testados mísseis e bombas atômicas de hidrogênio e de nêutrons, além de armas químicas bacteriológicas para serem usadas nos diversos conflitos regionais e em que a União Soviética, os Estados Unidos e os seus aliados envolviam-se. Principais conflitos da Guerra Fria. Nunca houve um confronto direto entre Estados Unidos e União Soviética. Entretanto, na segunda metade do século XX até o final da década de 80, houve vários conflitos que uma potência ou um aliado estavam envolvidos. Entre eles, a Guerra da Coreia, Revolução Cubana, Guerra do Vietnã, invasão do Afeganistão pela União Soviética. E aí eu tenho uma foto aí da Guerra do Vietnã em 1959 até 1975, que foi conhecida como o conflito armado mais violento da Segunda Guerra, metade do século XX. Então aí tem uma palavra cruzada que a gente vai responder na página 93, que diz o seguinte: completa o diagrama abaixo e descubra o objetivo da maior do capitalismo. Tem aí, ó, elemento fundamental para a existência do capitalismo, o que é? O dinheiro, né, que é o capital. Você bota aí, capital é o elemento fundamental para a existência do capitalismo. Se não fosse capital, não teria a existência do capitalismo. 2. Estrutura empresarial capitalista, criada a partir da fusão de diversas empresas de um mesmo setor, são formações de trustes, não é? Os trustes acabam formando um mesmo setor e dando origem a uma única empresa. Forma em que a sociedade capitalista está dividida em classes sociais. Você bota aí somente classes, né? A sociedade capitalista é dividida em classes sociais. Tipo de propriedade predominante do capitalismo, privada, propriedade privada. E, quinta e última, grupo social explorado pelo capitalismo, proletariado. Então, o proletariado, ele é explorado pelo grande empresário, grande produtor. Então, aí, respondemos a nossa cruzadinha. Segunda questão. Sobre as mutações do capitalismo, relaciona a segunda coluna de acordo com a primeira. Aí tem a primeira coluna, capitalismo liberal, capitalismo mercantil, capitalismo keynesianismo, capitalismo monopolista e capitalismo neoliberal. Então, caracteriza-se pela intervenção do Estado na economia, seria aí o capitalismo keynesianismo, que era muito parecido com o socialismo. Né? Segundo quadrante, tem como marca a formação de trustes e cartel. Seria o que aí? Capitalismo monopolista, que cria aí os monopólios das grandes empresas, né, fazendo com que eles dominem o mercado consumidor. Privatização de empresas estatais estaria relacionada aí ao capitalismo liberal, que é o capitalismo vencido na atual conjuntura mundial, capitalismo neoliberal. Fase de acumulação primitiva de capital, capitalismo que? Mercantil. Através da comercialização de produtos, você tem aí uma acumulação primitiva de capital. Capitalismo mercantil, através das grandes navegações. E, por fim, propiciando pelo início da livre competição entre as empresas, que seria o capitalismo liberal. Então, a sequência aí ficaria 3, 4, 5, 2 e 1. Ok? Questão 3. Cite as diferenças entre o socialismo utópico e o
socialismo científico. Aí você coloca aí, o socialismo utópico deseja uma sociedade bem sem desigualdades, mas não estabelece os meios para conquistá-la. O científico, criado por Marx Engels, afirma que somente as organizações dos trabalhadores sindicatos, partidos políticos trabalhistas revolucionários poderiam dar-lhe a plena consciência de classe. Assim, de forma organizada, os proletários conquistariam o poder e destruíam o Estado burguês capitalista. E aí eu tenho essa diferença nesse caso aí. E aí a quarta questão, uma imagem aí, provavelmente da indústria Ford, qual fase do capitalismo está sendo relacionada a esta imagem. Claro que aí seria capitalismo industrial, capitalismo industrial ou liberal, com a indústria Ford, aí com a teoria fordista. E aí eu tenho uma tira, na quinta questão da página 94, que diz o seguinte: observe a história e responda que tipo de exploração trabalhador onde o lucro é retido pelo patrão, denominado por Karl Marx. Aí tem aí. O que você diz a este homem, para que trabalhe mais depressa? Quanto lhe paga? R$30 por dia trabalhado. Onde consegue o dinheiro para pagar o salário dele? Vendo a mercadoria. O que faz a mercadoria? E quem faz a mercadoria? Ele. Quanta mercadoria ele produz por dia? Equivalente a R$150. Então, na verdade, ele que lhe paga R$120 por dia, para que você diga para trabalhar mais depressa. Vixe, fala baixo para não escutar. E aí seria o quê? Seria a chamada mais-valia que a gente falou anteriormente, que é justamente o lucro dos grandes empresariados. Ok? Então, gente, eu vou ficando por aqui hoje, eu vou encurtar um pouquinho nossa aula, porque não vou gravar 30 minutos por conta de eu estou com a garganta um pouco complicada, meio rouco, eu estou forçando um pouquinho ela. E aí, na próxima semana, se Deus quiser, depois do feriadão, retornaremos com nossa aula presencial. Graças a Deus, essa parada não foi até o final do ano, e espero que não tenha outra. Estaremos juntos aqui, se Deus quiser, a partir do dia 5 em nossa escola. Não deixem de vir, mesmo aqueles que não vieram ainda, venham e vejam qual a importância de vocês retornarem à sala de aula. Então, antes de ir embora, eu vou deixar aqui uma tarefinha para vocês, que vai da página 95 até a página 98, ok? É uma bateria de questões objetivas que vocês vão responder e me trazer na nossa primeira aula do retorno após o lockdown, ok? Um abraço a todos, que Deus abençoe e até a próxima, meus queridos.